Olá pessoal, tudo bem com vocês? Esse é mais um vídeo do canal Oficina de Espiritualidade e hoje nós vamos falar de um assunto que é polêmico, que é profundo, que merece comentários muito cuidadosos, que é o seguinte: existe somente um espiritismo ou existem espiritismos? Nós aqui vamos tratar do pensamento de Allan Kardec na conclusão de O Livro dos Espíritos. Mas antes, eu vou pedir para você, se você acompanhar o nosso vídeo, gostar do material ou gosta do nosso canal, considere se inscrever-se no canal para fazer com que o nosso vídeo, ou melhor, que o nosso trabalho cresça nessa plataforma. Curta, comente, compartilhe para que esse vídeo possa chegar ao maior número de pessoas. Visto isso, existem muitas partes que Allan Kardec, em sua obra, deixa muito claro que não existe somente um espiritismo, que é o espiritismo codificado por ele, ou se, para os que não gostam da palavra codificação, organizado ou qualquer outra palavra que possa ser usada. Então, o que nós vamos trazer hoje? Vamos trazer um trecho da conclusão de O Livro dos Espíritos, a fim de que a gente possa sentir que o pensamento de Allan Kardec é totalmente contrário ao que se prega hoje em dia, primordialmente, em sua maioria, no movimento espírita brasileiro, que existe só um espiritismo e que esse espiritismo é o espiritismo codificado por Allan Kardec. O próprio Kardec tinha uma visão completamente diferente, destoante dessa visão, que não cabe aqui nós entendermos o porquê dela. Pode ser por um projeto de poder, pode ser por uma questão de um desejo de manipulação de mentes, pode ser simplesmente uma falta de estudo e de conhecimento do pensamento de Allan Kardec. Mas não importa aqui nesse vídeo. Vamos ler então esse trecho da conclusão de O Livro dos Espíritos e vamos fazer alguns comentários. Diz Allan Kardec: o Espiritismo não é obra de um homem. Ninguém pode inculcar-se como seu criador, pois tão antigo é ele quanto a criação. Encontramo-lo por toda parte, em todas as religiões. Allan Kardec cita isso na conclusão de O Livro dos Espíritos, no item 6. Então é muito sintomático e muito importante que nós enfatizemos, que nós apontemos, que primeiro, Allan Kardec disse que o Espiritismo não é obra de uma pessoa só. Ele não teve um fundador. Ele vem desde épocas imemoriais da humanidade, como vocês mesmos acabaram de ler em O Livro dos Espíritos. Não é minha opinião, é a opinião de Kardec. E ele vai mais fundo quando diz que nós encontramos-lo por toda parte, em todas as religiões. Mas aí surge a seguinte pergunta: então o que Allan Kardec, no sentido histórico da palavra, no sentido amplo e histórico, o que ele entendia como espiritismo? Espiritismo, para Allan Kardec, é o espiritualismo que lida com o fator mediunidade para a devida comunicação e interação com o mundo espiritual. Então toda doutrina espiritualista que lida com mediunidade, que utiliza a mediunidade para fins doutrinários, para fins pode ser rituais, inclusive, não importa, ela é, portanto, uma forma de espiritismo. Em outro vídeo futuro, nós vamos provar com textos de Kardec que a palavra kardecismo ou espiritismo kardecista, ela existe, foi endossada por Allan Kardec. Acompanhe o canal, que em futuro próximo nós estaremos com esse vídeo já para provarmos que existe sim um espiritismo kardecista, ou um kardecismo, se preferirem. Mas esse já é um outro capítulo. O que eu queria deixar bem claro nesse vídeo aqui
é que o projeto de Kardec não é um projeto de monopolização da verdade. É um projeto de liberdade de consciência, de liberdade de pensamento e, sobretudo, de solidariedade. É um projeto de pesquisa. O Espiritismo, segundo Allan Kardec, é um projeto científico, uma ciência que estuda a origem, a natureza e o destino dos espíritos e a sua devida relação com o mundo corporal. Percebem a profundidade do que é o Espiritismo de Kardec e do que ele se transformou, ou pretensamente o transformaram? Porque você pode seguir várias formas de Espiritismo, não tem problema nenhum. Espiritismo baseado em obras mediúnicas, Espiritismo baseado em rituais afro-brasileiros, que também são respeitáveis, são muito importantes nessa cultura bonita e linda que é a cultura africana. Não importa, mas se você quiser adotar a postura de Allan Kardec, você tem que estudar a obra de Allan Kardec, porque o espiritismo kardecista ou o kardecismo é baseado somente na obra de Allan Kardec. Mas Kardec nunca disse que a obra dele era melhor. Kardec nunca disse que deveríamos deixar de estudar as outras formas de espiritismo. Ele nunca menosprezou as outras formas de espiritismo e espiritualismo, quaisquer que fossem. Isso é muito importante deixar claro aqui nesse vídeo, que o projeto de Kardec era um projeto de estudo, de pesquisa, e não um projeto de crença cega, de fé cega. O projeto de Kardec é um projeto de fé raciocinada, verdadeiramente raciocinada, portanto, baseada na pesquisa, na reflexão e na crítica construtiva no bom sentido, né? Porque no nosso país, no movimento espírita brasileiro, crítica virou sinônimo de desarmonia. Quando você questiona, quando você critica alguma coisa, você já é taxado de obsediado, você está atraindo espíritos obsessores para você porque você discorda. Isso é uma hábil ferramenta de manipulação das mentes, né? Ameaçar as pessoas dando, né, a entender que elas estão obsediadas só porque elas questionam uma informação mediúnica que veio através de determinado médium, quando esse era o verdadeiro critério de Allan Kardec no controle universal do ensino dos espíritos. Então, tenham a certeza, sim, que existem vários espiritismos, e um deles é o que eu sigo, é o espiritismo kardecista, ou kardecismo proposto por Allan Kardec. Gente, muito obrigado por terem ficado no vídeo comigo até o final. Curta, comente, compartilhe. Se você gostou, comente sobretudo a sua opinião, mesmo que seja diferente da minha. É muito importante eu te ouvir, até para formular vídeos novos para o canal, vídeos futuros. Um abraço a todos e até os próximos vídeos.